decidindo uma vaga como o Fluminense o fez. O Fluminense teve a opção de mudar praticamente o time todo, e é natural que levasse uma vantagem física em todo esse processo. Porém, eu acho que nós tivemos também e fomos inteligentes na forma como atuamos, nós não sofremos tanto, mesmo sentindo que em relação ao adversário, nós ainda assim temos obstáculos em campo. Se não me falha a memória, de 26 partidas que nós aqui estamos, em 13 delas, 50% não sofremos gol, não sei se é mais ou menos são esses números, mas me lembrei assim vagamente a respeito da situação, e se era naquele momento um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho. Nós estamos com um número muito grande de jogadores fora de combate. Hoje, infelizmente, perdemos o Garro antes até do início da partida. Agora, talvez não tenhamos no final de semana, juntamente com o Gui, que também tomou o terceiro cartão amarelo, o Gui Negão. Então, assim, nós estamos convivendo com uma situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrarmos soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como o Thales, como o Romero, como o próprio Hugo, e depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Thales fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, numa retomada de bola. Romero entrou e também deu a sua contribuição. É isso que nós queremos. Às vezes fica muito difícil você ter. Nós tivemos em jogos anteriores posse, tivemos domínio, tivemos a criação de oportunidades de gols e não finalizando. Então eu acho que em algum momento também nós teríamos essa condição. Eu fico feliz pelo momento. Há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui, e eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito, em detrimento, às vezes, de um ou outro detalhe que realmente pesa, preocupa, mas nesse momento aí, eu acho que muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou. Tá batendo. Estamos acompanhando a entrevista do técnico Dorival Júnior do Corinthians, direto da sala de imprensa do estádio do Maracanã, depois de Corinthians 1, Fluminense 0. A Rádio Eu acho que Crack o trabalho está caminhando. Tem assim, eu acho que tudo que eu fale, às vezes, possa dar uma outra conotação. Eu acho assim, nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação. Ainda é uma situação preocupante. Nós não gostaríamos de estar aonde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos. Não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo, se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrídio, mas que tenhamos todos os jogadores aí em condições e a gente possa fazer as opções dos melhores atletas em campo. Eu acho que nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. Dorival, Vitor Scaroli do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 garotos, né? O primeiro, o André, que fez sua estreia hoje, e o segundo, até aproveitando a oportunidade, né? Nessa ausência do Garro, eu queria entender o que você pensa do Gui Amorim, né? É um jovem que vem se destacando na base do Corinthians, se de repente ele vem treinando com o profissional, se ele tem chance de ser relacionado. O Corinthians não tem esse meio campo e de repente ele se encaixaria ali como um substituto do Garro. Queria aproveitar a oportunidade para te ouvir sobre. Obrigado. Assim, alguns garotos estão vindo. Nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos aí uns
50 a 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos, independente da posição que ocupem. E essa preparação, ela demanda tempo, ela demanda um pouquinho de repetições e treinamento, assim como tem acontecido com o Diego, tem acontecido com o Jacaré, tem acontecido com, enfim, com os demais garotos que aí estão. Esse menino, ele está sendo observado, ainda não teve assim uma real oportunidade de poder estar trabalhando com a gente e vamos aguardando para ir conhecendo um pouco mais a todo momento. Nós estamos os sede das categorias, colocando ali, ou seja, a gente vai olhando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com a sequência absurda de jogos que nós tivemos aí até outro dia. Agora, talvez, com semanas em aberto, nós talvez tenhamos um pouco mais de idade para podermos observar não só ele, mas os garotos que ali estão. Dorival, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. A minha pergunta é sobre o Rodrigo Garro, né? Ele já deu várias declarações públicas do quanto que o problema no joelho, as dores no joelho, o atrapalham dentro de campo. E hoje, mais uma vez, você perdeu o Rodrigo Garro por conta de uma questão clínica. Quanto que essa química do tipo medir de 0 a 100, você tem o Rodrigo Garro para esse restante Campeonato Brasileiro e principalmente pensando, claro, na semifinal da Copa do Brasil? É difícil, mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Hoje não foi nada relacionado a joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Então, assim, primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível, às vezes, a gente colocar jogos em sequência, como nós fizemos, quarta, sábado, a recuperação ela é curta e dependendo dos jogadores que atuem na equipe adversária, é natural que você vai levar uma desvantagem muito grande. Ou seja, quem coloque ou quem repita a mesma escalação dos jogos do meio para o final de semana num curto período de tempo, vai ter muitas dificuldades em relação à equipe que de repente escale uma equipe mais equilibrada, mais mesclada, ou daqueles jogadores que não tenham participado, como o Fluminense fez hoje, onde, pela minha lembrança, apenas o Fábio participou dessa última partida. Dorival, boa noite. Lucas Basilio do TikTok Sports. O Corinthians, mesmo com a vitória, demorou para ter êxito frente à equipe do Fluminense, que vinha com elenco misto. Corinthians, esse, que veio com praticamente quase todo o time titular da partida contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. E eu queria que você comentasse sobre esse desgaste que os jogadores sofrem. O lendário machucando muitos desses jogadores que ficam no plantel da equipe. Não tem como, mano. Nós não temos como administrar. Todos sabem que nós temos um elenco enxuto, um elenco que nós não temos tantas opções como a maioria das equipes. Nós estamos hoje aí com 6 ou 7 jogadores entregues ao departamento médico ou com o cartão, sem condições de poderem atuar. Para o jogo seguinte, já perdemos mais 2, que seriam, nesse momento, Garro e o Guinegão. Então, nós temos que conviver com esse tipo de situação, e é o que nós temos feito, buscando um rodízio, às vezes necessário, para que tenhamos aí sempre uma equipe um pouco forte em campo, a gente falando. Nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre nós vamos alterar todos os jogos, razão também daquilo que nos falte nesse instante. Dorival, eu queria saber de você como você achar em Negão que ficou a base e o virou vai voltar. Você achando que os jogadores
Olha, eu acho que nós temos uma obrigação com o Campeonato Brasileiro de nos recuperarmos. Nós estamos numa posição delicada da tabela e nós temos que buscar a maior possibilidade, ou a maior condição possível de pontos necessários aí para a nossa recuperação. Com relação aos jogadores, eles se escalam. As oportunidades são dadas e eles definem em campo, independente do momento, da condição de cada um. Mas estando os três em totais condições, aí nós vamos ver no momento aqueles que estejam em melhores situações, nos entregando mais. Eu acho que isso é uma disputa leal sempre, e independente de serem garotos ou jogadores mais experientes, para mim, eu sempre priorizei aquele que no momento esteja em melhores condições.